Olá, tudo bem? Meu nome é Milane Silvano, seja bem-vindo ao Milane Mudança. Se você já é inscrito no canal, continua compartilhando, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para começar a receber as notificações das mensagens bíblicas que nós estivermos postando. E se ao final desse vídeo a palavra do Senhor tiver tocado seu coração, tiver te abençoado de alguma forma, clique em gostei porque isso me ajuda também. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa mensagem porque a gente tem várias coisas muito interessantes para tratar hoje. Bora lá? Roda a vinheta! Seja seletivo. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. O nosso texto bíblico base está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 13, do verso 1 até o verso 14. O segundo livro de Samuel traz a continuação de um regime monárquico teocrático, onde existia um rei e a vontade de Deus era soberana à vontade do povo. Esse livro, ele traz o início do reinado de Davi após a morte de Saul. O rei Davi, por sua vez, tinha vários filhos e o mais velho deles se chamava Amnon. E é sobre a história de Amnon que nós falaremos hoje na nossa reflexão bíblica. Gente, como o texto é bem grande, eu coloquei ele aqui ao lado. Vocês podem dar aquela pausazinha caprichada para conseguirem ler os 14 versos. Se vocês ainda quiserem ler o capítulo 13 como um todo, vocês podem acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para terem acesso a esse capítulo inteiro, tá bom? O texto nos mostra algo de cara. Amnon, filho de Davi, tinha um desejo secreto. Ele estava interessado em sua irmã, Tamar. Amnon, ele tinha um amigo chamado Jonadab, que por sinal era seu primo. E Amnon decidiu contar a Jonadab o seu segredo mais secreto. E a gente consegue observar que Jonadab deu um conselho para Amnon. Jonadab disse o seguinte: olha, por que você não se finge de doente? Diz para o seu pai para pedir para sua irmã ir até você, levar comida. E aí, né, quando chegar lá, você já sabe, né? Vamos lá. E Amnon fez exatamente o que Jonadab aconselhou. Amnon disse a seu pai que estava doente, que gostaria que sua irmã Tamar levasse, né, comida a ele. E assim o rei fez. O rei, depois de visitar Amnon e entender que Amnon estava doente, o rei disse a Tamar: vá visitar o seu irmão e prepare comida para ele. Tamar foi. Depois Amnon pediu para que todos os empregados saíssem e ali ele disse para Tamar que tinha interesse nela e ela disse para ele: não, a gente não pode fazer desse jeito. A gente precisa conversar, vamos conversar com o rei, ele vai te dar a minha mão em casamento. E aí Amnon então decidiu forçar sua irmã Tamar a ter relações sexuais com ele. Ocorreu um estupro, uma violência sexual. Se Jonadab tivesse em seu coração as leis de Moisés, que você pode ler lá em Levítico capítulo 18, e você vai ver uma lista de tipos de relacionamentos que são proibidos. Se Jonadab tivesse essa lei no coração, ou ainda se ele sequer se preocupasse com o bem-estar de Tamar e com o bem-estar de seu amigo Amnon, ele teria dito: faz isso não, tira isso do seu pensamento. Vamos orar a respeito disso. Essa não é a melhor solução. Vamos tentar resolver esse problema de maneira que você não cometa nenhum pecado. Mas Jonadab fez exatamente o oposto. Jonadab aconselhou Amnon a partir daquilo que ele mesmo sentia, a partir do seu eu, a partir dos seus próprios desvios de caráter. Com quem você tem se aconselhado? Os conselhos que você tem recebido têm sido valiosos ou têm sido desastrosos para a sua vida e para a vida de outras pessoas? Bom, eu não sei com quem você tem se aconselhado ultimamente, mas o que eu sei é que a palavra do Senhor, lá no primeiro capítulo do livro de Salmos, nos diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nossa, Milane, mas que palavra pesada! Sim, mas muito verdadeira. Pessoas que não querem ter uma intimidade, um contato com o Senhor, ou sequer conhecer os princípios bíblicos,
aquilo que Deus nos deixou como um manual de boa convivência, como um manual de paciência, como um exercício diário e constante de amor para o próximo. Dificilmente saberão te dar bons conselhos, porque os conselhos dessas pessoas estarão baseados nelas mesmas. E, como todos somos falhos, é possível que você acabe cogitando agir de maneira que seja fora do centro da vontade de Deus, por ouvir pessoas que já estão fora do centro da vontade de Deus. E como o texto de hoje trata de um cenário onde houve uma violência sexual, que é um dos muitos tipos de violência, eu não posso deixar de te dizer que, se você sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de violência, seja verbal ou física, em diferentes níveis, entenda que é importantíssimo, sim, conversar com pessoas que têm base bíblica, vida com Deus, mas também conversar com pessoas que estão habilitadas profissionalmente para te acompanhar, te instruir e te dar todo o apoio e suporte. Deus quer te ajudar, quer te abraçar e quer restabelecer em você aquela sensação de segurança e de confiança que o medo fez com que você perdesse ao longo do tempo. Deus pode fazer tudo isso e muito mais pela sua vida, mas isso não anula a importância de procurar um profissional dentro da área da psicologia que possa estar te ajudando. A ideia de que se você tiver com algum problema, você deve buscar só ajuda espiritual é um tabu. Peça ajuda. Não deixe de pedir ajuda. Apenas aprenda a selecionar as pessoas para quem você está pedindo, tanto para pastores, quanto para profissionais, quanto para familiares. Entenda que você precisa selecionar as pessoas a partir do perfil de caráter que elas têm. Uma outra questão importantíssima na hora de selecionar as pessoas com quem você está desabafando é também a vivência dessas pessoas. Se você vai perguntar sobre casamento para quem nunca foi casado, você está equivocado, né? Nós precisamos conversar com pessoas que têm base para poder falar sobre determinados assuntos. Além disso, conversar com quem tem base deu certo. Por exemplo, você quer empreender, quer abrir uma empresa. Você precisa conversar com quem foi perseverante, com quem não desistiu. Você vai conversar com quem tentou ser um empresário e na primeira dificuldade entregou os pontos? Não, né? Precisamos entender que sem vivência não há experiência. E se não há experiência, as pessoas estão apenas falando a respeito do que aprenderam na teoria, mas não tem prática. E quando não se tem prática, a propriedade para falar sobre determinados assuntos reduz drasticamente. Então, se aconselhe com pessoas que têm propriedade para falar. Uma experiência marcante que eu tive em relação a conselhos, em que Deus falou comigo profundamente, foi em um salão de beleza. Um lugar bem comum. Eu estava ali e uma mulher que foi traída por seu marido começou a falar sobre sua tristeza e sobre o ocorrido. Aquela pessoa que deveria ser fiel a ela até a morte a havia decepcionado profundamente. E imediatamente várias pessoas começaram a dar opiniões sobre como agiriam se estivessem no lugar dela. Ouvi algumas mulheres dizerem que teriam matado o marido se estivessem no lugar dela. Ouvi, inclusive, as formas como esse marido teria sido assassinado. Bom, eu nunca fui casada e não tinha muita propriedade para poder aconselhá-la em relação às dores que ela estava sentindo naquela respectiva situação. Mas Deus começou a me incomodar a respeito do que aquela mulher estava escutando e do lugar onde ela estava expondo os seus problemas. As pessoas diziam: se eu fosse você, teria acabado com a raça dele desse jeito. Se eu fosse você, matava ele assim. Se eu fosse você, eu matava ele assado. E no final das contas, Deus disse para mim: tá vendo aí? Se ela ouvir qualquer um desses conselhos,
só ela vai sofrer as consequências, porque nenhuma dessas pessoas é ela verdadeiramente. E só eu e ela sabemos a dor que ela está sentindo. O problema é que ela está expondo o que ela está sentindo para as pessoas erradas. Enquanto ela deveria expor para mim, ela está expondo para quem não tem discernimento e sabedoria para aconselhar. Mas agora que nós já avaliamos os conselhos de outras pessoas para nós, eu quero te perguntar: como têm sido os seus conselhos para as outras pessoas? Seus conselhos têm nutrido essência de amor, de paz, de companheirismo, de compreensão, de carinho, cuidado? Ou seus conselhos têm sido mais voltados para vingança, para raiva e para sentimentos ruins que são claramente desastrosos para a vida das pessoas? Será que você tem aconselhado com base no que Deus ensinou? Ou será que você tem aconselhado com base no que você sente? Quero te lembrar que tudo vai gerar consequências. As consequências podem ser tanto para quem aconselha quanto para quem é aconselhado. Mas geralmente as consequências são vividas por quem comete o ato, ou seja, quem foi aconselhado. Quando a gente olha para a vida de Amnon, a gente entende, a partir do capítulo 13, que Amnon morreu nas mãos de seu irmão Absalão por ter violentado Tamar. Já Jonadab, que deu o conselho errado, não foi morto. O rei Davi não fez nada com Jonadab. Amnon não se revoltou contra seu amigo. E Absalão também não fez nada contra Jonadab. Quem deu o conselho ruim ficou tranquilo. Agora, quem seguiu o conselho sofreu as consequências. Eu quero te lembrar que você vai sempre sofrer as consequências dos conselhos que você decidir seguir. E é interessante ainda reforçar que todas as pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas mais próximas, geralmente a sua família, vai sofrer as consequências junto com você. Assim como o restante da família foi sofrendo consequências a partir do erro de Amnon. A sua família também vai sofrer consequências a partir do que você decidir fazer. Bom, é isso. Eu me coloco à disposição para quem quiser conversar, quiser um conselho pautado na palavra do Senhor. Se eu não conseguir atender, eu vou tentar encaminhar alguém que tenha propriedade para falar sobre o assunto que você estiver passando. E desde já eu deixo aquele grande beijo, um forte abraço e tchau, tchau!